Ao entrar na fazenda errada, a mendiga negra encontra o milionário que transformará sua vida. Luana caminhava pelas ruas empoeiradas, o peso da vida pendendo sobre seus ombros cansados. O sol se ocultava atrás de nuvens pesadas, como se o céu soubesse de sua luta. Sua barriga roncava, o dia não tinha sido generoso. Quando avistou a majestosa fazenda ao longe, seus olhos brilharam com uma mistura de esperança e incredulidade. Talvez eu encontre abrigo ali, pensou, enxergando os grandes portões de ferro forjado, que brilhavam como uma promessa de um novo começo. Ao cruzar o portão, Luana foi recebida por um desfile de cores e aromas. Flores vibrantes emaranhavam-se em arbustos podados com precisão. O barulho de pássaros enchia o ar e uma leve brisa soprava como um sussurro. Porém, o que mais chamou sua atenção foi uma imponente casa de estilo colonial, com janelas amplas e uma varanda decorada com móveis elegantes. Era um lugar que parecia ter saído de um conto de fadas, um mundo à parte da realidade dura que conhecia. Enquanto explorava, o coração de Luana batia rápido. Suas mãos encostavam às paredes frias, sentindo a opulência que ali existia. Mas, ao mesmo tempo, um nó se formava em sua garganta. O que estava fazendo ali? A ideia de ser descoberta e expulsa daquela beleza aterrorizava. Quem moraria em um lugar tão grandioso? No interior da casa, Eduardo, um homem de semblante sombrio, observava pela janela. O milionário solitário havia construído muros ao seu redor, afastando-se do mundo que o cercava. As memórias de um passado repleto de erros e lamentos o atormentavam. Ele era um homem que, apesar de todo o seu dinheiro, não conseguia comprar paz. Quando Luana se atirou no sofá macio da sala, não percebeu que havia encontrado o único canto desse mundo que buscava abrigo. Eduardo a avistou, e por um instante, o passado pareceu desvanecer. Seus olhos se encontraram, um instante que durou uma eternidade. Uma conexão inexplicável surgiu, como se suas almas já se conhecessem. Mas havia um segredo prestes a ser revelado. Um segredo que poderia derrubar o império que Eduardo construíra. Eduardo, desconfiado, aproximou-se. "O que faz aqui?" perguntou. Para complicar ainda mais, uma sombra do passado de Eduardo se aproximava, ameaçando seus novos planos. Um rival, alguém que conhecia Luana e estava disposto a expor seus segredos. "Você deve escolher, Luana. Vale a pena destruir a vida de alguém que poderia te salvar?" Ecoava em sua mente, atormentando-a a cada segundo. O relógio não parava. A tensão se enrolava entre eles. Cada palavra era pesada. Luana sentia que o caminho escolhido agora poderia mudar tudo para sempre. Mas não havia certeza em seu coração. Todo inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pesava entre Luana e Eduardo, a tensão era palpável. O ar parecia denso, como se o próprio ambiente esperasse pela revelação. Luana sentia o coração disparar, a mente vagando entre segredos e medos. "O que eu vou dizer? O que vai acontecer comigo?" pensou, enquanto o olhar de Eduardo atravessava a sala como um raio. Nesse momento, o barulho de um carro se aproximando fez a atenção dele se dispersar.
Luana se virou, angustiada. O som de pneus no cascalho ecoou como um aviso. Eduardo também parecia preocupado. Um misto de reconhecimento e temor cruzou seu rosto. É ele, murmurou quase para si mesmo. E antes que Luana pudesse perguntar quem seria, a porta da frente se abriu brutalmente. Um homem alto com um sorriso malicioso entrou. Era Lucas, o rival de Eduardo, que sempre esteve à sombra do milionário. Surpresa, surpresas, ele exclamou, sua voz cheia de ironia. Os olhos dele brilharam ao encontrar Luana. E você, minha querida, o que faz aqui? Um arrepio percorreu a espinha de Luana. A presença dele era ameaçadora. Eduardo se colocou entre eles, a expressão se transformando em uma mistura de raiva e defesa. Saia, Lucas. Você não tem nada a ver com isso. Mas Lucas apenas riu. Ah, mas tenho tudo a ver com isso, não é, Luana? Ele se aproximou, o olhar malicioso fixo sobre ela. Luana estava paralisada. O que Lucas sabia? Não se deixe enganar por ele. Eduardo tentou alertá-la. Ele não está aqui por você. Ele não se importa com ninguém além de si mesmo. Lucas, com um sorriso de escárnio, sacudiu a cabeça. Não seja tão dramático, Eduardo. Você sabe muito bem que existem coisas que estão além do seu controle. Ele se virou para Luana, sua voz agora suave. Como se estivesse oferecendo um pacto. Eu conheço o seu passado, você sabe disso. O que você tem a perder? Posso te ajudar. Ele fez uma pausa, medindo o impacto das palavras. E não só isso, eu sei sobre o que aconteceu naquela noite chuvosa na cidade. Luana sentiu um gelo na... Por que você está falando? A voz dela tremia, enquanto a realidade começava a se desfazer ao seu redor. Eduardo a olhou com desespero. Não existe nada que você possa fazer com isso, Luana. Ele é um mentiroso. Lucas se divertia. Sua expressão era de um predador prestes a abocanhar a presa. Eu posso garantir seu silêncio, Luana. Lucas avançou um passo. Mas você deve me ajudar primeiro. Imagine, a vida que sempre sonhou. Tudo ao seu alcance. Basta um pequeno favor. Olhando para Eduardo, ele completou. Alguns segredos estão enterrados mais fundo do que qualquer um imagina. Um grito de desespero ecoou na sala. O passado parecia ter voltado para assombrar Luana de uma maneira inimaginável. E naquele momento, tudo estava em jogo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O que você sabe? O que vai acontecer se eu não fizer o que você quer? Eduardo, desesperado, segurou o braço dela. Não confie nele, Luana. Não deixe que ele controle sua vida. Mas as palavras de Lucas pairavam no ar. A sensação de que o pesadelo estava apenas começando se instalava. As sombras no salão pareciam engolir a luz, e Luana sentiu que a escolha era mais difícil do que nunca. Naquele instante, o destino deles estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Uma verdadeira tempestade se aproximava, e a última coisa que Luana queria era ser arrastada por ela. Enquanto Luana se debatia em pensamentos, o olhar de Eduardo estava fixo em Lucas, seu rosto um retrato de raiva e preocupação. O ambiente estava carregado. Um relógio parecia girar mais devagar, como se o tempo estivesse esperando pela próxima jogada. O ar estava pesado. Lucas avançou mais um passo, e Luana sentiu um frio na espinha. Você não vai me deixar com ele, vai? A voz de Eduardo tremia, refletindo um medo que ela também sentia. Mas Lucas era um lobo que sorriu com a fragilidade deles. Na verdade, eu estou aqui para oferecer uma oportunidade, Luana. O que você prefere? Acomodar-se nesse sofá ou conquistar o mundo? Ele definitivamente não brincava. Mas então, quando diz parar, Lucas,
percebendo o que estava acontecendo, deu um passo para trás, quase hesitante. O que está acontecendo? Ele questionou. O sorriso desaparecendo. Eduardo, de olhos arregalados, se virou para Luana. Eles estão vindo por você. Por mim? Luana sentiu a cabeça girar. Em um instante, estava perdida em um mar de medos e preocupações. A pergunta dançava em sua mente. Ela não tinha ideia de quem estava chegando. Eduardo não perdeu tempo. Você deve sair agora! Eles não têm compaixão, Luana. Antes que pudesse processar, alguém bateu a porta. O som era tão brutal que fez Luana saltar. É a polícia! Eduardo gritou. A urgência em sua voz pressionando Luana a agir. Lucas parecia pálido, as palavras dele agora soando estranhas. Como se ele fosse um ator em uma peça. Está acontecendo? Diante da cena caótica, Luana fez um movimento inesperado. Ela se virou e, em um impulso, seguiu para a porta. O que você está fazendo? Eduardo gritou, sua voz repleta de desespero. Mas Luana estava além de si mesma, a adrenalina pulsando em suas veias. A realidade pesada que antes a sufocava, agora parecia leve, um impulso desconhecido a guiando. Assim que abriu a porta, a visão a surpreendeu. 2 policiais robustos estavam lá, as expressões sérias e ameaçadoras. Luana Silva? Um deles perguntou, sua voz firme. O mundo pareceu se apagar em um silêncio ensurdecedor. Sim, ela respondeu, incerta. Você está presa. As palavras cortaram o ar. O choque simplesmente dominou Luana, os olhos arregalados, a boca seca. Presa por quê? Eu não fiz nada. O que você vai fazer, Luana? Lucas parecia intrigado e assustado ao mesmo tempo. Você não pode. Cale-se. Eduardo gritou, avançando para interpor-se entre Luana e os policiais. Mas foi em vão. O policial, com os olhos frios, puxou uma foto do bolso. Reconhece esta mulher? Era uma imagem clara de alguém que Luana conhecia bem. Alguém que ela tentou esquecer. Uma lembrança que fez seu coração parar. A mulher na foto era sua irmã, desaparecida há anos e que na verdade estava viva, envolvida em um escândalo que Luana nunca imaginou. Ela está envolvida em atividades criminosas e sabemos que você pode nos ajudar a encontrá-la, disse o policial, e Luana deixou escapar uma onda de dor. A sua escolha é entre a liberdade e a família. O outro policial inseriu, suas palavras pesadas como chumbo. Eduardo a olhou, a expressão mistura de amor e um tipo de desespero, enquanto Lucas de longe sussurrou. Agora você só tem uma opção, Luana. Mas e suas lembranças? O que vai fazer com tudo isso? As incertezas a atingiam como flechas. O que significava tudo isso? Destruir a vida que estava começando a reviver? Ou buscar uma verdade que poderia arrasar tudo? Luana estava no centro de um furacão, sem saber por onde seguir. O destino dela estava dividido e uma tempestade se aproximava. Enquanto a sala pulsava com atenção, Luana estava paralisada, repetiu o oficial, a voz firme, ecoando como um trovão. Luana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Porque eu não fiz nada. Mentiras e crimes que Luana nunca ousou imaginar. E se eu não ajudar? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O policial inclinou a cabeça, como se pesasse a gravidade da situação. A prisão não é uma opção nessa circunstância. O que você tem a perder? Havia uma frieza nas palavras que a deixava sem chão. Lucas, que até então parecia um mero espectador, agora se adiantou. Luana, você precisa entender. A vida dela está em jogo. Se você não colaborar, as consequências serão severas. O tom dele era como um veneno, sedutor e traiçoeiro, espreitando sob uma camada de preocupação. Lembre-se do que aconteceu antes. Eduardo, na defesa de Luana, rosnou. Cale-se, Lucas. Você não tem ideia do que está a insinuar. Mas a sombra da dúvida tinha se instalado na mente de Luana.
os pensamentos se misturando como uma tempestade, o seu rosto desmoronando, e os vidros das janelas vibraram. Eduardo olhou em direção à janela, seu rosto desmoronando. O que foi isso? A porta foi arrombada, e antes que eles pudessem reagir, uma figura familiar irrompeu, trazendo consigo um vento gelado. Ana, que aparecia como um fantasma vindo do passado. Mas não era a imagem perdida que Luana preservara na memória. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios. Luana, você precisa correr! Eles sabem de tudo! Um misto de alegria e horror tomou conta de Luana. Ana, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremeu, esperançosa, mas o olhar de Ana não correspondia. Algo estava profundamente errado. Não há tempo. Você não pode confiar em ninguém. Ana puxou Luana pelo braço, mas os policiais se colocaram entre elas. Pare! Você tem que se render! Gritou um dos oficiais. Eduardo, olhando para Ana com indignação, questionou. Você está envolvida nisso também? Mas antes que alguém pudesse falar, Ana soltou uma risada maliciosa que parecia desprovida de alma. Sabia que você um dia se meteria em encrenca. O plano funesto está em movimento. Os olhos de Luana se arregalaram. O mundo parecia girar fora de controle. O que você quer dizer com isso, Ana? O que está acontecendo? O desespero tornou-se palpável e o chão sob seus pés parecia desmoronar. E então, com um sorriso que rasgou a face, Ana revelou. Você nunca soube a verdade, Luana. Nossos pais, eles não desapareceram. Eles estavam envolvidos em algo maior, algo que você nunca imaginou. Você quer saber onde eles estão? Presos por pessoas que buscaram você para desmontar nossa família. O que Luana sentia já não era apenas medo. Era a crônica de uma traição profunda. A revelação a atingiu como um golpe, fazendo seus joelhos fraquejarem. As mentiras que cercavam sua família estavam prestes a serem reveladas. Essa é a verdadeira escolha, Luana, Ana concluiu. A liberdade ou descobrir os segredos que a destruição trouxe para nós. Enquanto o som do caos preenchia a sala, Luana olhou para Eduardo, os sentimentos se entrelaçando em um emaranhado de amor e traição. O que ela decidiria? O destino da família estava de novo em suas mãos, e uma tempestade ainda maior se aproximava. Enquanto a sala pulsava com a tensão, Luana estava paralisada. Os olhos saltando entre os policiais e Eduardo. Mas o instante se estendeu como um fio de teia, e tudo parecia se repetir, cada batida do coração ressoando em sua mente. O policial, com sua postura austera, parecia um juiz pronto para proferir a sentença da vida dela. Você está presa, repetiu o oficial, a voz firme, ecoando como um trovão. Luana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Por quê? Eu não fiz nada. O desespero a inundava, enquanto a realidade se despedaçava. Eduardo estava à sua esquerda, a preocupação estampada no rosto. Não, Luana, eles não podem, você precisa se afastar. Escute-me. A adrenalina pulsava em suas veias. A urgência de proteger Luana o consumia. Você não deve ir com eles, ele exclamou, estendendo uma mão, quase como que segurando um fio de esperança. Mas o olhar do policial era impassível. Nós temos um mandado de prisão relacionado à sua irmã. Precisamos que você colabore. Sabe onde ela está? As palavras pesadas atingiram Luana como um soco no estômago. Uma lembrança distante e dolorosa ressurgiu como uma sombra. Sua irmã, perdida em uma teia de mentiras e crimes que Luana nunca ousou imaginar. E se eu não ajudar? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O policial inclinou a cabeça, como se pesasse a gravidade da situação.
A prisão não é uma opção nesta circunstância. O que você tem a perder? Havia uma frieza nas palavras que a deixava sem chão. Lucas, que até então parecia um mero espectador, agora se adiantou. Luana, você precisa entender. A vida dela está em jogo. Se você não colaborar, as consequências serão severas. O tom dele era como um veneno, sedutor e traiçoeiro, espreitando sob uma camada de preocupação. Lembre-se do que aconteceu antes. Eduardo, na defesa de Luana, rosnou. Cale-se, Lucas! Você não tem ideia do que está a insinuar. Mas a sombra da dúvida tinha se instalado na mente de Luana. Os pensamentos se misturando como uma tempestade. Então, do nada, um estrondo cortou o ar. O chão tremeu levemente e os vidros das janelas vibraram. Os policiais trocaram olhares rápidos. Eduardo olhou em direção à janela, seu rosto desmoronando. O que foi isso? A porta foi arrombada e antes que eles pudessem reagir, uma figura familiar irrompeu, trazendo consigo um vento gelado. Era a irmã de Luana, Ana, que aparecia como um fantasma vindo do passado. Mas não era a imagem perdida que Luana preservara na memória. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios. Luana, você precisa correr! Eles sabem de tudo! Um misto de alegria e horror tomou conta de Luana. Ana, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremeu, esperançosa, mas o olhar de Ana não correspondia. Algo estava profundamente errado. Não há tempo! Você não pode confiar em ninguém! Ana puxou Luana pelo braço, mas os policiais se colocaram entre elas. Pare! Você tem que se render! Gritou um dos oficiais. Eduardo, olhando para Ana com indignação, questionou. Você está envolvida nisso também? Mas antes que alguém pudesse falar, Ana soltou uma risada maliciosa que parecia desprovida de alma. Sabia que você um dia se meteria em encrenca. O plano funesto está em movimento. Os olhos de Luana se arregalaram. O mundo parecia girar fora de controle. O que você quer dizer com isso, Ana? O que está acontecendo? O desespero tornou-se palpável e o chão sob seus pés parecia desmoronar. Não há saída, Luana. Eles estão a par de tudo, disse Ana, a voz agora crispada. O nosso pai, ele não desapareceu. Ele foi Marcelo, o chefe do cartel. O ar pareceu congelar. As palavras de Ana cortaram como uma faca. O cartel? Não pode ser. Luana sentiu as pernas fraquejarem, enquanto a realidade se despedaçava. Ele nunca falou sobre isso. Você acha que estive fora por nada? Eu tentei, Luana. Eu tentei salvar a nossa família, mas estamos atoladas até o pescoço. E agora, você é o foco deles. Ana estava em pânico. Os policiais, percebendo a confusão, se aproximaram. Senhorita, temos que ir, gritou um. Eduardo olhou para Luana. A expressão de amor desconstruído. O que você vai fazer, Luana? É verdade? A escolha da vida dela agora estava em xeque. As sombras da traição se acumulavam ao redor. Não, Luana, não faça isso! Gritou Eduardo, enquanto Ana piscava implorando. Você não precisa ir. Lucas interveio, os olhos brilhando com uma essência de proteção autoconsciente. Luana estava tomada por emoções. Diante da verdade devastadora, seu mundo se desfez ainda mais. A pergunta que assombrava sua mente: e se tudo isso for uma armadilha? E se a gente não conseguir vencer? A tempestade de incerteza estava apenas começando. O destino dela, mais uma vez, estava em jogo. Mas agora, ela não lutava apenas pela liberdade ou pela verdade. Ela lutava para destruir as correntes de um legado sombrio. E enquanto o som da sirene se aproximava, ela percebeu que a linha entre o bem e o mal havia se borrado completamente. Uma revelação a atingiu. A verdadeira batalha tinha apenas começado.
E os laços de sangue podiam ser mais cruéis do que qualquer inimigo. Enquanto a sala pulsava com a tensão, Luana estava paralisada, os olhos saltando entre os policiais e Eduardo. O instante se estendeu como um fio de teia, e tudo parecia se repetir, cada batida do coração ressoando em sua mente. O policial, com sua postura austera, parecia um juiz pronto para proferir a sentença da vida dela. "Você está presa", repetiu o oficial, a voz firme, ecoando como um trovão. Luana sentiu o ar faltar em seus pulmões. "Por quê? Eu não fiz nada!" O desespero a inundava, enquanto a realidade se despedaçava. Eduardo estava à sua esquerda, a preocupação estampada no rosto. "Não, Luana, eles não podem. Você precisa se afastar. Escute-me." A adrenalina pulsava em suas veias. A urgência de proteger Luana o consumia. "Você não deve ir com eles", ele exclamou, estendendo uma mão, quase como que segurando um fio de esperança. Mas o olhar do policial era impassível. "Nós temos um mandado de prisão relacionado à sua irmã. Precisamos que você colabore. Sabe onde ela está?" As palavras pesadas atingiram Luana como um soco no estômago. Uma lembrança distante e dolorosa ressurgiu como uma sombra. Sua irmã, perdida em uma teia de mentiras e crimes que Luana nunca ousou imaginar. "E se eu não ajudar?" A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O policial inclinou a cabeça, como se pesasse a gravidade da situação. "A prisão não é uma opção nesta circunstância. O que você tem a perder?" Havia uma frieza nas palavras que a deixava sem chão. Lucas, que até então parecia um mero espectador, agora se adiantou. "Luana, você precisa entender. A vida dela está em jogo. Se você não colaborar, as consequências serão severas." O tom dele era como um veneno, sedutor e traiçoeiro, espreitando sob uma camada de preocupação. "Lembre-se do que aconteceu antes." Eduardo, na defesa de Luana, rosnou. "Cale-se, Lucas! Você não tem ideia do que está a insinuar." Mas a sombra da dúvida tinha se instalado na mente de Luana, os pensamentos se misturando como uma tempestade. Então, do nada, um estrondo cortou o ar. O chão tremeu levemente e os vidros das janelas vibraram. Os policiais trocaram olhares rápidos. Eduardo olhou em direção à janela, seu rosto desmoronando. "O que foi?" "Isso?" A porta foi arrombada, e antes que eles pudessem reagir, uma figura familiar irrompeu, trazendo consigo um vento gelado. Era a irmã de Luana, Ana, que aparecia como um fantasma vindo do passado. Mas não era a imagem perdida que Luana preservara na memória. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios. "Luana, você precisa correr. Eles sabem de tudo." Um misto de alegria e horror tomou conta de Luana. "Ana, o que você está fazendo aqui?" A voz dela tremeu, esperançosa, mas o olhar de Ana não correspondia. Algo estava profundamente errado. "Não há tempo. Você não pode confiar em ninguém." Ana puxou Luana pelo braço, mas os policiais se colocaram entre elas. "Pare! Você tem que se render!" gritou um dos oficiais. Eduardo, olhando para Ana com indignação, questionou. "Você está envolvida nisso também?" Mas antes que alguém pudesse falar, Ana soltou uma risada maliciosa que parecia desprovida de alma. "Sabia que você um dia se meteria em encrenca. O plano funesto está em movimento." Os olhos de Luana se arregalaram. O mundo parecia girar fora de controle. "O que você quer dizer com isso, Ana? O que está acontecendo?" O desespero tornou-se palpável e o chão sob seus pés parecia desmoronar. "Não há saída, Luana. Eles estão a par de tudo", disse Ana, a voz agora crispada. "O nosso pai, ele não desapareceu. Ele foi Marcelo, o chefe do cartel.
O ar pareceu congelar. As palavras de Ana cortaram como uma faca. O cartel não pode ser! Luana sentiu as pernas fraquejarem, enquanto a realidade se despedaçava. Ele nunca falou sobre isso. Você acha que estive fora? Por nada! Eu tentei, Luana! Eu tentei salvar a nossa família. Mas estamos atoladas até o pescoço. E agora, você é o foco deles. Ana estava em pânico. Os policiais, percebendo a confusão, se aproximaram. Senhorita, temos que ir, gritou um. Eduardo olhou para Luana. A expressão de amor desconstruído. O que você vai fazer, Luana? É verdade? E então, a verdade que ninguém esperava. Ana olhou para Eduardo com um sorriso maligno. Você não sabia, não é? Ele também faz parte disso. Eduardo é meu amante. Mas não só isso. Ele é o braço direito do cartel. O homem que era o nosso pai não era o único. Eduardo entregou vocês para nós. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Luana olhou para Eduardo com incredulidade. Você está com ela? A voz dela estava entrecortada, quebrada. Era como se o chão se abrisse embaixo dela. Eduardo balbuciou, sem saber o que dizer. Luana, espera, não é o que parece. Mas as palavras saíam como um eco distante. Horas de confiança desmoronavam em segundos. Olhares se cruzavam como facas cortantes. Ana riu, um riso que não deveria existir. Eu sabia que um dia a verdadeira face do Eduardo apareceria. Os policiais hesitaram, ainda se recuperando da nova revelação. Nós temos que agir. Vamos levá-la, um deles afirmou, enquanto o murmúrio de confusão aumentava. O que vai fazer, Luana? Disse Eduardo. A urgência agora desesperadora. Não deixe que isso aconteça. Por que eu deveria confiar em você? Luana respondeu, em choque, enquanto a verdade se espalhava como fogo nos seus pulmões. A sala girava, os rostos de todos se tornavam borrões. E a dor em seu coração era um grito ensurdecedor. A revelação de Ana pendurou no ar como uma bomba pronta para explodir. Luana precisava tomar uma decisão. Agora, mais do que nunca, ela tinha que escolher entre a liberdade e os segredos que a mantinham presa. Mas o que realmente significava liberdade? E enquanto o som da sirene se aproximava, ela percebeu que a linha entre o bem e o mal havia se borrado completamente. O destino dela ainda estava em jogo, e a tempestade de segredos e traições prometia um caos ainda maior. Enquanto a sala pulsava com a tensão, Luana estava paralisada, os olhos saltando entre os policiais e Eduardo. O instante se estendeu como um fio de teia, e tudo parecia se repetir, cada batida do coração ressoando em sua mente. O policial com sua postura austera parecia um juiz pronto para proferir a sentença da vida dela. Você está presa! Repetiu o oficial, a voz firme, ecoando como um trovão. Luana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Por quê? Eu não fiz nada, enquanto a realidade se despedaçava. Eduardo estava à sua esquerda, a preocupação estampada no rosto. Não, Luana, eles não podem. Você precisa se afastar. Escute-me. A adrenalina pulsava em suas veias. A urgência de proteger Luana o consumia. Você não deve ir com eles, ele exclamou, estendendo uma mão, quase como que segurando um fio de esperança. Mas o olhar do policial era impassível. Nós temos um mandado de prisão relacionado à sua irmã. Precisamos que você colabore. Sabe onde ela está? As palavras pesadas atingiram Luana como um soco no estômago. Uma lembrança, distante e dolorosa, ressurgiu como uma sombra. Sua irmã, perdida em uma teia de mentiras e crimes que Luana nunca ousou imaginar. E se eu não ajudar? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O policial inclinou a cabeça,
como se pesasse a gravidade da situação. A prisão não é uma opção nessa circunstância. O que você tem a perder? Havia uma frieza nas palavras que a deixava sem chão. Lucas, que até então parecia um mero espectador, agora se adiantou. Luana, você precisa entender. A vida dela está em jogo. Se você não colaborar, as consequências serão severas. O tom dele era como um veneno, sedutor e traiçoeiro, espreitando sob uma camada de preocupação. Lembre-se do que aconteceu antes. Eduardo, na defesa de Luana, rosnou. Cale-se, Lucas, você não tem ideia do que está a insinuar. Mas a sombra da dúvida tinha se instalado na mente de Luana. Os pensamentos se misturando como uma tempestade. Então, do nada, um estrondo cortou o ar. O chão tremeu levemente e os vidros das janelas vibraram. Os policiais trocaram olhares rápidos. Eduardo olhou em direção à janela, seu rosto desmoronando. O que foi isso? A porta foi arrombada, e antes que eles pudessem reagir, uma figura familiar irrompeu, trazendo consigo um vento gelado. Era a irmã de Luana, Ana, que aparecia como um fantasma vindo do passado, mas não era a imagem perdida que Luana preservara na memória. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios. Luana, você precisa correr. Eles sabem de tudo. Um misto de alegria e horror tomou conta de Luana. Ana, o que você está fazendo aqui? Ah! Voz dela tremeu, esperançosa, mas o olhar de Ana não correspondia. Algo estava profundamente errado. Não há tempo, você não pode confiar em ninguém. Ana puxou Luana pelo braço, mas os policiais se colocaram entre elas. Pare, você tem que se render, gritou um dos oficiais. Eduardo, olhando para Ana com indignação, questionou. Você está envolvida nisso também? Mas antes que alguém pudesse falar, Ana soltou uma risada maliciosa que parecia desprovida de alma. Sabia que você um dia se meteria em encrenca. O plano funesto está em movimento. Os olhos de Luana se arregalaram. O mundo parecia girar fora de controle. O que você quer dizer com isso, Ana? O que está acontecendo? O desespero tornou-se palpável e o chão sob seus pés parecia desmoronar. Não há saída, Luana. Eles estão a par de tudo, disse. Ana, a voz agora crispada. O nosso pai, ele não desapareceu. Ele foi Marcelo, o chefe do cartel. O ar pareceu congelar. As palavras de Ana cortaram como uma faca. O cartel? Não pode ser. Luana sentiu as pernas fraquejarem enquanto a realidade se despedaçava. Ele nunca falou sobre isso. Você acha que estive fora por nada? Eu tentei, Luana. Eu tentei salvar a nossa família, mas estamos atoladas até o pescoço. E agora, você é o foco deles. Ana estava em pânico. Os policiais, percebendo a confusão, se aproximaram. Senhorita, temos que ir, gritou um. Eduardo olhou para Luana, a expressão de amor desconstruído. O que você vai fazer, Luana? É verdade? E então a verdade que ninguém esperava. Ana olhou para Eduardo com um sorriso maligno. Você não sabia, não é? Ele também faz parte disso. Eduardo é meu amante. Mas não só isso. Ele é o braço direito do cartel. O homem que era o nosso pai não era o único. Eduardo entregou vocês para nós. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Luana olhou para Eduardo com incredulidade. Você está com ela? A voz dela estava entrecortada, quebrada. Era como se o chão se abrisse embaixo dela. Eduardo balbuciou, sem saber o que dizer. Luana, espera, não é o que parece? Mas as palavras saíam como um eco distante. Horas de confiança desmoronavam em segundos. Olhares se cruzavam como facas cortantes. Ana riu, um riso que não deveria existir. Eu sabia que um dia a verdadeira face do Eduardo apareceria.
Os policiais hesitaram, ainda se recuperando da nova revelação. Nós temos que agir. Vamos levá-la. Um deles afirmou, enquanto o murmúrio de confusão aumentava. O que vai fazer, Luana? Disse Eduardo. A urgência agora desesperadora. Não deixe que isso aconteça. Por que eu deveria confiar em você? Luana respondeu, em choque, enquanto a verdade se espalhava como fogo nos seus pulmões. A sala girava, os rostos de todos se tornavam borrões, e a dor em seu coração era um grito ensurdecedor. A revelação de Ana pendurou no ar como uma bomba pronta para explodir. Luana precisava tomar uma decisão. Agora, mais do que nunca, ela tinha que escolher entre a liberdade e os segredos que a mantinham presa. Mas o que realmente significava a liberdade? E enquanto o som da sirene se aproximava, ela percebeu que a linha entre o bem e o mal havia se borrado completamente. A tempestade de segredos e traições prometia um caos ainda maior. E então, do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão sacudiu a fazenda, estilhaçando janelas e fazendo o chão tremer sob seus pés. O mundo girou e a realidade se desfez em pedaços. O que estava acontecendo? Luana mal podia acreditar no que via. Uma nuvem de fumaça escapulia do lado de fora, e a porta foi arremessada contra a parede. Lá estavam figuras encapuzadas, armadas e determinadas. "Saia da frente!" gritou uma delas, avançando rápido, como um relâmpago. Os policiais se viraram, prontos para lutar. O caos se instaurou. A irmã, a confusão estampada no rosto. Ana parecia aterrorizada. Mas por quê? Aqueles homens pareciam estar atrás deles. Mas quem eram? "Corra!" A ordem de Ana fez Luana agir. Sem pensar, ela se virou e saiu pela porta dos fundos, com o coração disparado, a adrenalina fazendo seu corpo vibrar. Ao sair, a visão de uma pista de pouso à esquerda fez seu sangue ferver. Um helicóptero esperando, as lâminas cortando o ar. É a única saída. Mas antes que pudesse correr, sentiu um puxão em seu braço. Um dos encapuzados estava a poucos passos, e ela se virou preparada para lutar. "Você não pode ir", disse ele. Seu tom era autoritário. "Sucumbiu à mentira por tempo demais. Tempo suficiente para despertarmos." Os olhos de Luana se arregalaram. "O que você quer dizer?" Sua voz falhou. E nesse instante, ele puxou a máscara, revelando um rosto familiar que a deixou em choque. "Sou eu, Felipe, seu irmão, o que você realmente não sabia." As palavras pararam o mundo. Luana não sabia se queria gritar ou chorar. Tantos anos, tantas mentiras. O que realmente era verdade? "Você não pode acreditar nele", gritou Ana, no meio do tumulto. Mas os olhos de Felipe estavam saturados de uma intensidade que Luana nunca vira. "Eu só vim te salvar, Luana. Não temos muito tempo. A verdade sobre nossa família está chegando e você tem que escolher de que lado ficará." E assim, no meio do caos, Luana se viu presa em um turbilhão de emoções e segredos, com a verdade mais pesada que qualquer mentira. Entre gritos e tiros, a escolha foi sua, e o futuro da família dela dependia disso. Enquanto os trabalhos de Felipe e Luana ferveram em meio ao caos, a fumaça envolveu a cena como um manto denso, obscurecendo a visão e confundindo os sentidos. O pânico tomava conta, e as sirenes da polícia pareciam se misturar com os gritos. Luana estava presa em um turbilhão de incertezas, sem saber em quem confiar. "Escute-me, precisamos sair daqui", insistiu Felipe, puxando-a para mais longe da confusão. Mas Ana, enfurecida, gritou: "Você não pode confiar nele, Luana. Ele é o motivo de tudo isso." O ar estava pesado com a tensão, cada palavra rasgando a atmosfera como se fossem facas. "É verdade, Luana", continuou Eduardo, sua voz tornando-se urgência pura.
Deixe-o para trás. Ele pode ter ligações com o cartel. Não sou seu inimigo. Felipe interrompeu, o semblante de desespero se misturando ao da determinação. Eu só quero proteger você. Toda a nossa família estava em risco e você não sabe o quão perigoso isso pode ser. No momento de frenesi, tudo parecia conspirar a favor do caos, e Luana se viu atolada em uma rede de mentiras e traições. O helicóptero aguardava, mas algo dentro dela hesitava. Então, uma explosão de barulho irrompeu atrás dela. Olhando para trás, as portas se abriram em um estrondo, revelando outra onda de encapuzados. Mas esses eram diferentes. Eles estavam armados até os dentes e avançaram sem hesitação. Ela é a garota! Capturem-na! Gritou um deles, e Luana sentiu o coração disparar. O caos virou um furacão de movimentos. Polícia... Foi então que tudo mudou. Uma das balas ricocheteou em um vidro, quebrando-o, e uma sombra disfarçada de fumaça entrou atirando sem aviso, atingindo Felipe direto no peito. O grito dele ecoou, uma mistura de dor e surpresa, e Luana paralisou. Felipe! Ela gritou, correndo em sua direção. O chão parecia se encurvar sob seus pés, a realidade se desdobrando em pedaços e quilos. Ele caiu, a expressão de desespero se transformando em um vazio assustador. Não. Luana. As palavras dele ficaram presas na garganta, enquanto a vida escorria dele, os olhos refletindo uma última centelha de alívio assim que suas pálpebras se fecharam. O mundo dela desabou. Ana, atordoada, recuou. "O que você fez?" gritou, chocada, enquanto os encapuzados se aproximavam. Eduardo agarrava Luana, tentando puxá-la para longe do horror. Mas a visão de Felipe caindo não saía da mente dela. "Luana, temos que sair!" Ele insistia, mas a dor em seu coração a paralisava. Com as emoções à flor da pele, sua mente rodava. Mas um pensamento intrusivo lhe atingiu com uma clareza dolorosa. A traição não estava apenas entre eles. Se Felipe era parte da família, o que isso significava? Uma revelação cruel a atravessou. "Ana, você sabia disso? Você sabia sobre o cartel e sobre Felipe?" questionou Luana, os olhos brilhando com lágrimas. A verdade era tão brutal que parecia uma faca. O grupo de encapuzados surgiu e Luana percebeu que não eram apenas rivais de Felipe, mas pessoas que vinham por ela. "Precisamos capturá-la antes que descubra a verdade", gritou uma voz familiar. A indignação viou um turbilhão dentro dela. Que verdade? Mais gritos, mais tiros, mais desespero. Quando olhou para trás, uma sombra se movia entre os encapuzados, e a realidade teve um último golpe. A figura que emergiu não era estranha. Era alguém que Luana havia perdido para sempre. Mãe? Mãe tinha a ver com tudo isso? Os olhos dela estavam cheios de histórias não contadas, segredos a serem revelados. E nesse instante, um nó se formou na garganta de Luana, segurando a resposta à pergunta que mudaria tudo para sempre. "Luana, temos muito o que resolver. E seu pai não foi quem você pensa." As palavras da mãe ficaram pairando no ar, enquanto o eco de vidas cruzadas transformava tudo ao seu redor em um choque de realidades numa escala que Luana nunca imaginou. Uma nova tempestade estava a caminho. Uma verdade devastadora que poderia arrasar tudo. Luana não conseguia pensar. O mundo girava em torno dela como se fosse um pesadelo. A revelação de Felipe a pegou de surpresa. A confusão dominava a cena. E enquanto olhava nos olhos de sua mãe, não sabia se queria chorar ou gritar. O som da batalha ao redor era distante, como se tudo estivesse acontecendo na tela de um filme. "Luana!" gritou Ana, sua voz cortando o ar. "Não confie nele, ele é um traidor."
As palavras dela eram como facas, sangrando a vulnerabilidade que Luana sentia. Mas o olhar de Felipe era intenso, carregado de emoção. Eu estou aqui para te proteger, ele a instava. Sua voz, uma mistura de desespero e determinação. A confusão aumentava a cada momento. Com tiros ecoando, gritos ressoando e o cheiro de pó de pólvora no ar. Luana olhava para Ana e depois para Felipe. Como você pôde me deixar no escuro sobre tudo isso? Ela questionou, a dor transparecendo em sua voz. O rosto da mãe estava na sua frente, mas parecia uma sombra do que Luana lembrava. Luana não pode acreditar no que ele diz. Ele não é seu irmão. É uma armadilha, gritou Ana, mas a mente de Luana estava pesada demais para ouvir. Felipe deu um passo à frente, seus olhos ardendo. É verdade, Luana. Cresci longe de você, mas sempre estive no mesmo caminho. O cartel não é o que você pensa. Eles estão escondendo segredos muito mais profundos, e você precisa saber a verdade. Ela hesitou. Luana queria acreditar, mas como podia confiar em alguém que apareceu do nada? E ainda assim, a dúvida a consumia. O que era verdade? O que era mentira? Neste momento crítico, um novo som ecoou na sala. O barulho de passos pesados e uniformes. Está tudo sob controle, gritou um homem de voz autoritária. Um novo personagem no caos. O olhar dele era frio e Luana sentiu a pressão na camada fina que ainda restava entre ela e o desastre. Você não deveria ter vindo aqui, Felipe, o homem gritou. Agora você vai pagar! E num movimento inesperado, sacou uma arma, apontando diretamente para Felipe. Não! Luana gritou, mas em um segundo tudo se tornou um borrão. O estrondo do tiro reverberou pelo ar e Felipe caiu. O silêncio seguinte foi ensurdecedor. O mundo de Luana desmoronou. Ela caiu de joelhos, a realidade quebrando em 1000 pedaços. Não, não pode ser! As palavras saíram entre as lágrimas, cada uma pesada como chumbo. A cena diante dela parecia surreal, como um filme horrível que não conseguia parar de assistir. Ana, atordoada, gritou, mas a voz dela estava distante, abafada pela onda de choque que atingira. Luana! Eduardo, também chocado, avançou, protegendo Luana, mas ela já estava perdida em seu desespero. Mas, no instante seguinte, o que parecia ser o fim começou a se desenrolar como uma reviravolta. A explosão de um mistério profundo reverberou na mente de Luana. Num movimento súbito, ela lembrou-se de algo. Uma conversa que ouvira anos atrás, murmurada em um tom furtivo. Um segredo que poderia mudar tudo. Meu pai, ele não morreu. Ele estava no cartel, sempre esteve. As palavras escaparam dela, revelando uma verdade que a deixava trêmula. Os olhos de sua mãe se arregalaram, o horror estampado em seu rosto. O quê? Como você sabe disso? A voz dela estava cheia de incredulidade. Eles não eram apenas bandidos. Eles usaram a gente como moeda de troca. Luana estava balançando a cabeça, enquanto as memórias a embaraçavam. O homem que acabara de atirar em Felipe ergueu uma sobrancelha, como se percebesse algo. Você não sabe o que está dizendo. Ele avisou, o desdém transparecendo. Não se atreva a envolver mais gente nisso. Luana, porém, estava determinada. A revelação detonou um novo tipo de coragem dentro dela. Se tudo isso estava entrelaçado em mentiras e segredos, ela precisava cortar a teia de uma vez por todas. E então, como um furacão, tudo começou a se desenrolar novamente. A verdade estava emergindo, mas a atenção dela se concentrava em Felipe. Caído no chão, cada respiração dele era frágil, e ela não poderia permitir que fossem as últimas. Levante-se, por favor, murmurou, implorando para que ele voltasse.
As lágrimas deslizavam pelo seu rosto, mas a força interna se ampliava. Algo dentro dela sabia que aquele momento não era apenas sobre perder ou ganhar. Era sobre reclamar seu futuro. E com um último olhar para Ana e Eduardo, Luana sentiu que algo definitivo estava prestes a acontecer. A tensão estava elétrica, como se o ar estivesse prestes a explodir. O confronto final se aproximava, e ela estava no centro de tudo. O que viria a seguir? A dúvida a consumia, mas Luana estava decidida a enfrentar o que fosse. A tempestade não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. Luana estava paralisada, o mundo ao seu redor girando, em um frenesi de confusão e desespero. O tiro ecoou em sua mente enquanto ela se ajoelhou ao lado de Felipe, a poeira do caos dançando pelo ambiente. Por favor, não! As palavras saíram de sua boca como um sussurro quebrado. Seu coração se despedaçando a cada momento. Eduardo estava prestes a avançar, mas Ana o segurou. Não, não se aproxime, gritou, os olhos brilhando com medo. Luana estava presa entre a dor e a necessidade de agir, mas os gritos e o barulho infernal a cercavam como um turbilhão. Felipe respirava com dificuldade, a luz em seus olhos começando a se apagar. Luana tem que saber a verdade sobre a família. Ele estava lutando, cada palavra uma batalha. Cala a boca, Felipe! Ana gritou, mas Luana não conseguia desviar o olhar. A imagem do irmão, mais que tudo, a fazia querer acreditar. O que você está dizendo? O que está acontecendo? O caos continuava, mas algo dentro dela estava se acendendo. Amor se entrelaçavam em seu peito, puxando-a em direções opostas. Eduardo olhava enquanto os policiais tentavam controlar a situação. Precisamos sair, Luana! Agora! Mas estava claro que eles não eram mais apenas os observadores da tragédia. Também eram parte dela. Os agressores se aproximavam, mas Luana não hesitou. Se você não me disser, estou perdida para sempre. Agora era ou nunca. A adrenalina pulsava em suas veias. Em um gesto desesperado, ela segurou a mão de Felipe, buscando um último olhar. Eles estão atrás de você porque você é a chave para todo esse plano. A palavra plano saiu da boca dele como veneno. Você sempre foi, Luana. Nós não éramos apenas uma família. Éramos algo muito maior. A revelação a fez tremer. Os encapuzados estavam mais perto. O que você quer dizer? Diga-me. Suas palavras ecoaram, seguidas por um silêncio pesado. Felipe respirou fundo. Prometi proteger você, nem que levasse minha vida. O mundo parecia desintegrar, enquanto as cores ao seu redor se tornavam cinzas. O amor que um dia sentiu por ele começou a ser misturado ao medo. Com um movimento final, Felipe apontou para a saída, seu olhar determinado. Você precisa ir, Luana. Agora! A urgência em sua voz penetrou na confusão que dominava o ambiente. Tinha que acreditar, apesar do ódio que fervia no coração. Luana se levantou, mas não antes de trocar um último olhar com Ana. Se o que você disse for verdade, não me deixe para trás. Olhos cheios de dor encontraram os dela. Era hora de decidir. O peso do futuro sobre seus ombros era imenso. Mas enquanto corria em direção ao helicóptero que aguardava, algo despertou dentro de seu peito, uma mistura de medo e esperança, de tristeza e determinação. O tempo parecia correr em câmera lenta, enquanto o barulho da batalha se intensificava. Quando estava prestes a entrar no helicóptero, o estrondo da porta da fazenda, sendo arrombada, fez seu coração acelerar. Luana! É a Ana gritando. Um último apelo.
Não vá, fique. Nós podemos enfrentar tudo isso juntas. Mas Luana hesitou. A confusão, o amor, a traição, tudo isso se comprimindo em um único instante. E antes de tomar qualquer decisão, o olhar desesperado de Felipe a fez lembrar de todos os segredos escondidos. Eu preciso descobrir a verdade. Não posso deixar que me usem mais. E com isso, partiu, deixando Ana para trás. Não havia certeza no coração, mas uma coisa era clara. O futuro estava nas suas mãos e a tempestade estava apenas começando. Então, enquanto a cena se dissolvia em um borrão de luz e escuridão, Luana percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que virá a seguir? Ecoou em sua mente. Agora, chegou a hora de você agir. Não perca a chance de acompanhar as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Se inscreva imediatamente no nosso canal para não ficar por fora de nada. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final cheio de pontos de interrogação. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.